Olá, tudo bem? Como vai? Eu estava aqui aguardando você para estudarmos mais um capítulo da Bíblia por dia. E hoje, nesse dia especial. Feliz sábado para você, para sua família. Nós esperamos que esse seja um dia em que você possa ter um encontro muito profundo com Deus. Um dia separado para as coisas espirituais, para o crescimento espiritual, para o relacionamento familiar profundo, gostoso, baseado no amor de Deus para a nossa vida. Daqui a pouco eu vou estar pregando lá na igreja ou na comunidade adventista do Morumbi. Fica lá no Panambi, na rua Almanza, número 155. É bem fácil, é perto da escola de natação do Gustavo Borges. Só perguntar por ali, a rua fica bem, sai dali, bem facilzinho para você chegar. Se quiser estar conosco, às 9h30 nós temos um encontro de amigos para estudar um tema. Todos sábados estudamos um tema específico, numa série de 13 temas. E depois, às 11 horas, nós temos a pregação e eu vou estar lá. Eu conto uma história para as crianças, se você tiver filhos, leve. Mas se você mora longe de São Paulo, então você pode procurar no encontro uma igreja adventista mais próxima da sua casa e vai ter, tá bem? Nos dê a alegria da sua presença, venha adorar a Deus conosco nesse dia especial. Muito bem, nós estamos dando continuidade ao estudo da Palavra de Deus. Vamos começar agora uma carta nova, né? Paulo escreve a Timóteo. São as 3 últimas cartas que ele escreve. Timóteo, Tito e 2 Timóteo, nessa ordem, né? Ele vai escrever, já está no finalzinho da sua vida, vai ser decapitado em pouco tempo. E ele escreve como alguém que aconselha um filho muito querido. E Timóteo era um filho muito querido. Daqui a pouquinho nós vamos então passar a carta, ou passar esse capítulo primeiro, e dar mais algumas informações para você sobre Timóteo, sobre Paulo, e o que ele escreveu, onde que ele queria chegar com essa carta. Mas eu queria convidar você para também estar conosco em nossas redes sociais. Você pode acessar o YouTube, temos o canal Reavivados por Sua Palavra NT. Se inscreva no canal, compartilhe muitas vezes com os amigos. Este programa, os demais programas anteriores, dê uma sequência para que possamos espalhar a palavra de Deus, né, como sementes maravilhosas para brotarem frutos excelentes para honrar e glorificar o nome de Deus. Então a palavra de Deus é importante, faça disso a sua primeira atitude, estude a palavra, leia um texto, o capítulo conosco, antes, depois, participe, pense num verso especial desse capítulo para você decorar durante o dia. Tenha sempre um momento com a família, um culto familiar, isso é importante. Você não é um pregador, você não é uma pregadora, não importa, leia um pedaço da palavra, tire uma lição ou só leia, faça uma oração, peça para Deus abençoar a sua família, isso vai valer muito a pena, tá bem? Você pode também, através da TV Novo Tempo, lá no Facebook, achar o nosso programa, tá? Não tem desculpa aí, você pode ver o programa quantas vezes quiser. Na Novo Tempo ele sai todos os dias às 7 da manhã, de domingo até sexta e sábado, hoje, excepcionalmente, às 5h30 da manhã. Mas no YouTube, a hora que você precisar, quiser e repetir quantas vezes você desejar, tá bem? Bom, depois desses convites todos, vamos à palavra de Deus. É uma carta bem interessante essa, Paulo escreve a Timóteo. Timóteo foi convertido pelo trabalho de Paulo, né? Sua mãe era judia, seu pai possivelmente grego, e aparece um Timóteo que tem um coração bastante flexível para que Deus possa trabalhar nele e mudá-lo, transformá-lo. Paulo o ensina, o prepara, o doutrina e o leva para várias expedições. Como ele não era judeu, né, judeu, apenas parece sua mãe judia, então ele foi circuncidado para não ter problemas com os judeus que ele enfrentaria por ali, e foi de muita utilidade. Ele era pastor de Éfeso e deve ter ficado bons anos ali em Éfeso, uma igreja que Paulo teve muito problema, foi ameaçado de morte, teve que fugir. Você sabe a questão da deusa Diana, lá, aquelas questões todas que nós já vimos aqui em programas anteriores. E são as últimas cartas de Paulo. Primeira carta a Timóteo, depois ele escreve para Tito. São cartas muito parecidas para pessoas diferentes, e escreve depois a 2ª carta para Timóteo. Faz vários apelos e tal, como um pai escrevendo, e ele diz mesmo aqui, no verso 2 ele já começa dizendo assim, a Timóteo, né, ele faz aquela abertura,
A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz. Graça e paz, ele acrescentou misericórdia, né? Da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, filho na fé, verdadeiro filho na fé. Porque ele foi instruído, foi convertido através da vida de Paulo, do que Paulo fez para ele. Aqui o livro, a carta, a gente às vezes chama de livro, né? É dividida em algumas seções, né? A primeira é essa introdução, depois ele vai advertir contra os falsos mestres. Por quê? Porque é uma carta um pouco diferente. Ele escreve para uma pessoa, mas que serve para todos nós. Era alguém que tinha que cuidar do trabalho ali em Éfeso, porque havia falsos mestres. Problemas sérios com doutrinamento, né? Os judaizantes, e agora vem os gnósticos, que eu já falo um pouquinho sobre eles aqui. Mas depois tem uma outra seção, a partir do capítulo 2, é como cultuar em público, como é que você deve fazer o culto em público, você está na igreja aí e tal. Depois, a partir do capítulo 3, ele fala sobre as qualificações dos oficiais da igreja e vai trabalhar nesse assunto até o final. Aqui do capítulo são 6 capítulos que você tem aí, um por dia. Bom, agora ele começa falando sobre a questão dos falsos mestres. O gnosticismo tinha por base ensinar que o corpo não presta e você tem lá uma alma, ou sei lá, um espírito dentro de você, e que é isso que é importante se relacionar com Deus. Eles usaram uma doutrina da época para colocar dentro do cristianismo, né? O corpo não presta, então dê para o corpo tudo o que ele quer, né? Luxúria, pecados, o corpo não presta. Você tem que, quando você fala com Deus, você não fala com o corpo, você fala com um negócio chamado espírito dentro de você. Então isso daqui criava uma situação bem ruim. E os anjos eram emanações de Deus, né? A volta de Jesus também, ele fazia uma confusão. Então eles traziam essas doutrinas, essas filosofias para o cristianismo. E, além disso, tinha os judaizantes, né? Que queriam que os cristãos voltassem a práticas das cerimônias que foram extintas na cruz de Cristo, né? Elas apontavam para a cruz. Então, você é um pastor, Paulo está dizendo assim, você é um pastor, cuidado com essas pessoas. Então vamos ler alguns versos aqui. O verso 3 diz assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesses em Éfeso, e ali como pastor, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinassem outra doutrina. Então, nesse mundo, olha, tem quase 40 mil denominações cristãs, só no cristianismo. Essas coisas que você ouve dos muçulmanos, jihad, não sei o quê, são denominações também do islamismo. Essas são bem extremas, né? A gente não pode dizer que o islamismo é ruim por causa destas aí. O islamismo tem uma linha, tem um fio muito nobre como uma religião, não é? Assim como o cristianismo. Mas aqui ele está dizendo assim, há fábulas. Então, nós temos entre os cristãos, hoje, pessoas que querem levar você para a igreja tal, igreja Y, X, porque ela está certa. Então, há muitas ideias e algumas são muito estranhas, são complicadíssimas e usam a Bíblia. Isso é o pior de tudo. Isso confunde a cabeça das pessoas. E há perguntas de pessoas que vêm assim, mas escuta, mas se a Bíblia está certa, por que tem tantas religiões, né? Na realidade são denominações, não é religião, né? Religião é judaísmo, cristianismo, islamismo, né? Shintoísmo, budismo, isso são religiões, né? Que têm as suas denominações, têm as suas diferenças também, todas têm, mas o cristianismo tem quase 40 mil, isso é uma brincadeira. Então, eu podia exortar você hoje, assim, cuidado, vá na palavra, a palavra é que tem a verdade. Às vezes a ideia de um líder, de um pastor, de alguém lá qualquer, querendo desvirtuar, então cuidado. E ele diz assim, Timóteo, cuidado com as fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé, do que estarem a serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede do coração puro e da consciência boa e da fé sem hipocrisia. Então, cuidado, você tem que pregar o amor, tem que viver esta fé sem hipocrisia.
um coração puro para lidar com as pessoas, não com vanglória pessoal, ele fala isso em outras cartas também, não com ideias pessoais, mas nós temos um evangelho para cuidar. E nós somos responsáveis por este evangelho. E ele fala aqui, sabendo, verso 8, porém, que a lei é boa, e se alguém dela se utiliza de modo legítimo, a lei é uma coisa boa, não matar, é uma coisa boa. Tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, irreverentes, pecadores, etc, etc e tal. Verso 11, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Então, a gente tem uma lei, no caso aqui, a orientação que nós temos é para pessoas que estão em erro. E aí você tem pessoas que estão em erro. Você deve pregar para essas pessoas, para que elas mudem o caminho. Ele vai dizer no verso 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Então prega a palavra. A palavra tem a verdade. A verdade misturada com o erro é a pior coisa que existe, né? Uma mentira, uma meia-verdade, isso é horrível. E no verso 17, que eu quero pontuar aqui, ele dá um conceito fortíssimo. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra, glória, pelos séculos dos séculos. Ele está dizendo aqui, Deus é imortal, é o único que tem a imortalidade. Então, quando a gente morre, a gente não é imortal. Não é? Você morreu, não vai para um lugar, não continua a vida. Morreu, tem uma cessação, Deus tem um plano para isso. Está aqui um conceito de que só Deus é imortal. Verso 19, mantenha fé e boa consciência. Consciência limpa, nada como ter uma consciência limpa. E Deus pode nos ajudar para isso. Vamos orar. Pai bondoso, ajuda-nos a termos uma consciência limpa, ajuda-nos a buscarmos a Tua palavra, a verdade, e não irmos em qualquer vento de doutrina, mas que a Tua palavra seja a nossa fonte de inspiração e de conhecimento. Que usemos e sejamos usados pela palavra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu espero você no nosso próximo encontro, hein? Vou estar aqui aguardando. Um abraço, até lá.